Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje a gente vai conhecer um pouco do que aconteceu na NRF, a maior feira de varejo do mundo, que acontece em janeiro em Nova York. E para falar um pouco sobre o que aconteceu lá, a gente vai conversar com Adir Ribeiro, que é sócio fundador da Praxis Education. Adir, obrigado por você ter vindo. Devia estar frio lá em janeiro, né? Porque Nova York é sempre frio. Mas parece que o mercado está bem aquecido, apesar do frio de Nova York. O que você viu na feira que você pode trazer para a gente como relevante para o segmento de franchising? Legal, eu agradeço o convite, é uma honra para mim. A comitiva brasileira é uma coisa muito interessante em Nova York. Apesar de todo o frio, Nova York é sempre o centro aí do varejo, né? A comitiva brasileira esse ano impressionou, é a maior comitiva estrangeira de todas as comitivas, junto com o Canadá. Dos estrangeiros representa 27% o Brasil, 27% o Canadá. Quando a gente fala de comitivas, são grupos de empresários que vão junto com alguma associação ou com alguma empresa para visitar a feira com uma certa assistência, ou seja, tem palestras, tem gente para assistir, assim, é isso aí. A NRF, a National Retail Federation, se organiza já há 99 anos. Os donos de lojinha americanos se reúnem há 99 anos. Essa foi a 99ª edição e aqui o Brasil representa alguns grupos, levam pessoas, alguns podem independentemente, mas nós levamos o Brasil levou em torno de umas 550 pessoas, entre grandes empresários, grandes executivos, as principais marcas do varejo estavam lá e grandes marcas franqueadoras também. O que me chamou muita atenção, o Brasil teve 3 ou 4 apresentações nas plenárias da NRF, ou seja, no Centro de Varejo Mundial, casas como Cacau Show apresentou, Magazine Luiza, Saraiva, tiveram consultores brasileiros que apresentaram também lá temas relacionados ao varejo. Isso traz para nós, assim, uma coisa que mais me chamou a atenção foi como o Brasil está bem visto pelo mundo. Olha, mas isso é uma coisa nova, porque eu já participei de NRF e eu nunca vi nenhum brasileiro falar para o público que está lá presente. Isso é uma coisa nova que aconteceu esse ano ou já está começando a acontecer? Os últimos 3 anos, eu frequento essa feira há 5 anos, os últimos 3, 4 anos já vem brasileiros fazendo palestras lá, um ou outro brasileiro. Mas dessa teve um número muito grande, né, em destaque. E aí qual é o ponto que eu acho relevante para o franchising? Teve um dos temas lá, porque a NRF é um conjunto de várias palestras, essa visão que eu estou te dando é uma visão minha dos eventos que eu vi, daquilo que você assistiu. Daquilo que eu assisti, quer dizer, cada um vai ter uma visão e isso é importante destacar, mas teve uma das palestras sobre franquias e ficou muito claro que o mercado americano não está crescendo no volume que crescia antigamente, aliás, está muito próximo de zero. Qual é a saída? Vamos crescer para fora. Então, algumas empresas foram fazer suas palestras lá para mostrar como é que se cresce para fora e o franchising como o melhor caminho, super bem avaliado o franchise. Franchise no mercado americano, segundo a IFA, deve crescer em torno de uns 7, 8% em 2009, que é muito superior à economia americana. Então, qual é o grande ponto? Como crescer para fora e o Brasil entra numa dessas rotas, né, de crescimento. E outra coisa que a gente vê muito forte lá, os fornecedores de tecnologia, de arquitetura, de design. E na parte de tecnologia, outra coisa que me chamou muita atenção, não foram divulgadas soluções mirabolantes, aquelas que eu brinco que o chip liga com o chip da NASA. Não, soluções muito práticas. Aliás, para mim, o tema dessa NRF foi simplicidade. Vamos fazer as coisas bem feitas, fazer menos opção para o consumidor, que o consumidor está muita opção na cabeça dele, ele não consegue avaliar tantas coisas, e com isso você reduz sortimento, mix, né, estoque, você faz uma gestão mais apurada. E essa feira sempre teve um contexto de ter muito show também. E o que eu senti dessa vez foi muito conteúdo, muito focado na simplicidade. Outro ponto, Pedro, que chama muita atenção... Mas você sabe, você está falando isso, e Adir, eu fico pensando, porque todas as vezes que eu participei da NRF, eu via um viés tecnológico assim, de trazer experiências de consumo completamente inovadoras. Só que a nossa grande experiência de consumo é o contato com o cliente e atender ele bem. Eu acho que não existe melhor experiência de consumo do que essa. Aliás, ela supera qualquer loja com ótimas vitrines, com ótimos pontos e assim por diante. Você acha que talvez a feira tenha mudado um pouco seu foco dessa coisa tão tecnológica? Eu me lembro de telas e de computadores e pessoas virtuais que falavam com você,
versus aquilo que realmente é importante para o varejo funcionar? Eu acho, tenho exatamente essa crença. Depois do que eu vi lá, eu vi palestrantes americanos, o Paco Underhill, que é uma autoridade no varejo, tem livros interessantíssimos que todo lojista deveria ler. Ele acabou a palestra, tirou o sapato dele e falou assim, olha, é muito importante fazer pesquisa, etc. No contexto, né? Ele falou, agora o que vocês têm que fazer é gastar sola de sapato e ver como é que está acontecendo o atendimento lá na linha de frente, que é exatamente o que você está falando. Ele usou uma expressão também dos soldados do varejo. Vocês, varejistas, têm que cuidar dos soldados do varejo. Porque esse pessoal de linha de frente é que faz acontecer. O Paco trouxe um tema que foi um assunto que a gente pode trazer também como uma grande tendência, que é a unificação dos canais, a One Brand Experience, ou seja, o poder das mídias sociais, falando aí de Facebook, LinkedIn, todas essas coisas, muito grande. Todos os varejistas sabem o seguinte, estão nessas mídias, não sabem muito bem o que vai acontecer, mas não pode ficar varejistas fora. que estão no mercado com uma idade média mais baixa. Não, impressionantemente as grandes redes, Saks, etc., todas entrando nesse tipo de mídia, porque assim, não dá para ficar fora. O que acontece hoje? O neoconsumidor, foi um termo usado até pela consultoria da Gouveia, que fez uma apresentação lá, e a gente assistiu uma outra palestra da geração Y, que é essa turma que é nascido depois de 76, que é multiconectado. Esses caras hoje, eles chegam com e-mail, com celular, vem a promoção na internet, vão na loja, e aí eu estou fazendo um link com a palestra do Paco. O Paco filmou diversos atendimentos de uma pessoa da equipe dele, indo nas lojas, tendo visto na internet uma promoção e indo perguntar nas lojas, filmando sem a pessoa saber. E aí o nome da loja tampado, tudo. O que acontece no Brasil, está acontecendo lá. Você vê uma loja, você vê na internet um anúncio de uma televisão de R$2.000, na loja R$2.500. Você pergunta para o cara da loja, ele, não, doutor, aqui tem os custos da loja, não sei o quê, o senhor tem que entender. O cliente quer uma experiência de consumo única e as pessoas não estão tão preparadas nessa linha de frente quanto deveriam estar. Porque hoje o consumidor tem muito mais informação da sua empresa do que você mesmo. A feira teve alguma outra diferença? Por exemplo, eu sei que nas outras edições a gente teve o pavilhão verde. E eu sei que esse ano parece que não teve mais um pavilhão verde. Ou seja, isso já é reflexo de uma mudança também de consumo ou não? O que a gente percebeu, a feira estava muito mais simples, isso é fato, Mais os estandes econômica. mais simples, mais econômica, eu acho que a palavra adequada é essa. Só que as visitas, elas são, você tem a convenção, são várias palestras, 4 dias, tem a feira no andar de cima, tem a feira de design, e você junto com os grupos você faz visitas. Então o que a gente percebeu muito forte? Varejistas mundiais trazendo o contexto da sustentabilidade bastante forte, falando do Green Pavilion que você está colocando. Green Pavilion. O Green Pavilion. Varejistas como o Walmart, por exemplo, falando de sustentabilidade, dizendo o seguinte, olha, somente 8% da minha footprint, da minha pegada, só 8% eu controlo, os outros 92% estão na cadeia. Então eu, Walmart, tenho que controlar a cadeia. E quando o Walmart, a partir de 2005, coloca isso no radar via CEO, via presidente, que era o Lee Scott, aí toda a cadeia começa a funcionar. Qual é a minha visão sobre isso? Só vai mudar quando esses grandes caras começarem a exigir que os fornecedores tenham práticas de sustentabilidade e claro, o consumidor também fazendo o seu papel, você começa a ter uma pressão e o mercado muda. Onde é que eu quero chegar? A gente foi visitar algumas lojas totalmente green, desde os Whole Foods da vida, que já é um conceito de supermercado mais não tão novo, produtos orgânicos, uma coisa mais natural, etc. Mas a gente foi visitar, por exemplo, uma empresa chamada Green Depot, só de materiais de construção, green. Então, por exemplo, uma que me chamou a atenção, me parece que já tem no Brasil, eu não tinha visto ainda, mas uma privada que você tem 2 botões para descarga. Isso tem aqui também. Isso tem, mas assim, é uma coisa relativamente nova, né? Mas tudo que você visita lá, tudo que você vê lá, nessa loja, why we are green? Por que você tem que ser green? Por que nós somos green? Qual é o contexto? Então, desde uma trabalho muito mais educacional até, perfeito, cultural do que... Cultural, e aí você traz os teus produtos para reciclar. Aí a gente vai, por exemplo, para a Anthropology. A Anthropology fez 400 lojas, eu adoro essa cadeia, e nenhuma loja é igual a outra, e quando você entra, você sabe que você está numa Anthropology. Esse é um ponto de atenção para os nossos varejistas. Aquela coisa do tem que ser padrão. Principalmente no franchising, né? Exatamente. Claro que tem que ter padrão, tem elementos sérios, mas a gente tem que respeitar um pouco mais as características locais. A Anthropology fez toda uma campanha de vitrine com produtos ecológicos. Então você vê copinhos de plástico super bem desenhados dentro do contexto visual da loja. Não é uma coisa que caiu ali e está desplugada. Qual é o ponto? O green está se tornando cada vez mais realidade, isso é bom, isso é verdade, isso é fato. Né? Agora, no pavilhão, a gente não teve aqueles grandes temas, grandes áreas, exatamente. As coisas foram mais, eu imagino, soluções muito mais simples, mais econômicas. Uma outra palavra foi muito dita lá, que a gente já ouve muito aqui no Brasil, é valor.
deixar bem claro qual é a sua proposta de valor. E varejistas têm que se preocupar claramente com qual é o seu foco. Aquele que quer abraçar tudo, que não é novo o que eu estou dizendo, mas aquele que quer abraçar tudo não consegue manter um brand statement, um posicionamento de marca muito claro. Essa Green Depot é muito claro o posicionamento dela. As pessoas que são green compram lá, pagam um pouco mais caro, porque o green ainda não é... Não tem a economia de escala que não você tem, tem exatamente. os produtos não green, né? Não green, exatamente. Mas é um caminho sem volta, não tem... Agora, Adir, para a gente fechar nosso papo, o que você poderia listar para quem está assistindo ao nosso programa de os principais pontos que foram apresentados na NRF? Ponto 1, simplicidade na gestão, simplicidade na condução dos negócios. O simples elimina o complexo, essa foi uma palavra muito forte. Simplicidade é um. Mídias sociais, Facebook, LinkedIn, essas coisas todas pegando fogo e a gente precisa estar nisso. O CEO da Saks, por exemplo, foi de férias para o México com a filha de 15 anos. Aí, de repente, ele soube que as fotos da viagem dele estavam na internet. Falou, filha, pelo amor de Deus, tem que tomar cuidado. Tal. Quer dizer, o poder que das mídias sociais. Terceiro, customer centricity. Tudo tem que ser focado no orientação ao consumidor. Né? Acho que esse é o principal foco. Quarto, expansão fora dos mercados americanos, canadenses, eles estão indo para fora via franchising. E o quinto ponto, que é sempre forte em NRF, é o design. Uma palestra que me chamou muita atenção foi do pessoal que construiu as lojas do Cirque du Soleil, das tendas, né? As lojas que vendem lá os produtos. O desafio foi impressionante, porque eles fazem 140 cidades num ano, são 40 línguas faladas pelos artistas de 40 países que fazem parte do grupo, e eles tinham que desenhar as lojas do Cirque du Soleil, que depois do show as pessoas vão, compram os produtos, ou no meio do show, no intervalo. Então são de 1.200 a 2.000 pessoas por show, em 20, 30 minutos. Só que esses shows duram de 12 a 16 semanas, então eles saem da cidade de São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, vão para Porto Alegre. Então tem que ter logística. E aí o pessoal da arquitetura, junto com o pessoal do Cirque du Soleil, foram mostrar como é que construíram o novo desenho das lojas. Impressionante, conseguiram manter o espírito Cirque du Soleil, a experiência Cirque du Soleil, alinhado com logística, com operação e com experiência de consumo. Então é bonito ver o design atrelado à estratégia da marca e assim todas as pessoas da equipe tiveram que ser treinadas nesse novo visual, nesse novo posicionamento. Porque não adianta nada ter as coisas muito bonitas e tecnologicamente falando, se a gente esquecer um elemento fundamental que são os nossos soldados do varejo, como disse Paco Underhill. Bem, Adir, queria te agradecer por ter vindo, explicado tudo isso pra gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Estão super alinhados aí com o que está acontecendo no mundo e é sempre uma honra estar com vocês aqui. Obrigado. Bem, Bastidores do Franchising vai ficando por aqui. Hoje a gente ouviu essa ótima entrevista com Adir Ribeiro e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.